Para você entender a inteligência emocional, Uhum. que é a comunicação, a neurociência ensina que, em termos de comunicação, o ser humano é dividido em 3 categorias: auditivo, visual e sinestésico. E as pessoas, elas são uma ou outra, dificilmente elas são duas. Quem ouve, quem escuta, não enxerga corretamente e nem sente. Sem eu ir às granjas, mas lendo a literatura desses últimos 20 anos, a coisa não mudou. A coisa não mudou. Pode ser que tenha mudado no frigorífico, mas na criação, a coisa, eu não estou dizendo totalidade, é a maioria. Tanto é que quando eu analiso o índice de custo-benefício da literatura, não estou falando achômetro nem minha opinião particular, quem sou eu para dar? Quando eu leio a literatura dos últimos 20 anos, eu vejo análise custo-benefício do frango de corte 1,3, 1,4. O que significa isso? Para cada real investido, retorno de 40 centavos. Isso vai, como consequência, tem esse endividamento às custas de empréstimo das grandes empresas. A obrigação única e exclusiva de ensinar os tratadores e os criadores no canal de comunicação do ouvinte, não é no canal de comunicação do comunicador, no canal de comunicação do tratador e do criador, é obrigação do extensionista. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Alltech, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. Grupo BR Render, fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. PPG Vet, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Pegasus Science, predição de micotoxinas via NIRS em tempo real para decisões seguras na avicultura. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do nosso podcast O Aviário e hoje com ninguém mais, ninguém menos que a professora doutora Masayo Mizuno, que dispensa apresentações, mas eu gosto muito de apresentá-la como uma referência na nossa área, não só na avicultura como na suinocultura. A professora Masayo é referência como mulher, como professora, como empreendedora, como pesquisadora, e é uma pessoa muito talentosa e respeitada. Então, nós agradecemos profundamente a sua disponibilidade, prof. Eu sei que você está sempre disponível, até hoje não teve um convite que a gente teve uma recusa da senhora, então a gente fica bem feliz e agradecido mesmo por você estar sempre disposta a nos ajudar e ajudar a comunidade da avicultura e suinocultura como um todo. Então, seja muito bem-vinda, prof. Muito obrigada, Gabriela. É sempre muito bom estar com vocês. Tenho um respeito muito grande por todos da FAMPER, a começar pelo Wellington. E todas as vezes que vocês me convidam, para mim é uma palavra de ordem, porque não é colaborar apenas com vocês, mas colaborar com alunos que eu não enxergo, não vejo, não conheço, mas que estão assistindo, e a minha responsabilidade como professora diz respeito a aumentar a competência dos médicos veterinários. Então, eu Que estou ótimo. aqui, sou eu quem agradece, porque vocês me dão a oportunidade de eu manifestar esse meu desejo
de aprimorar cada vez mais a competência dos nossos colegas. Sou eu quem agradece. Querida, prof, muito, muito obrigado mesmo. E hoje não podia ser diferente também a gente falar de um assunto que a gente gosta muito, né, prof? Tanto eu quanto você aí quer falar de biosseguridade, mas hoje de uma forma um pouco diferente. A gente vai falar de biosseguridade sindrômica. E para começar, prof, eu queria que você explicasse um pouco essa biosseguridade sindrômica, né? Como ela é realmente e o que ela difere da biosseguridade tradicional aí que a gente conhece. Bom, eu vou começar definindo como é a epidemiologia ou a biosseguridade tradicional. Durante meus 30 anos de carreira, eu sempre ensinei a biosseguridade tradicional. Depois de 30 anos, eu já completei 60 anos de formada, 61, né, Gabriela? E não vou parar. Nessa segunda metade da minha vida, eu comecei a questionar sobre a necessidade de mudar de paradigma. Porque eu ensinava o quê? Eu creio que as escolas de veterinária também ensinam a controlar ou a prevenir doença por doença. Uma colibacilose, uma salmonelose, uma hemeriose, enfim. E eu sempre questionei porque eu ensinava, mas não tinha a profundidade o que eu ensinava, porque se nós olharmos a cadeia de transmissão, todas as doenças entéricas, então a síndrome entérica, a cadeia de transmissão é absolutamente a mesma. A fonte de infecção pode ser doente, portador, reservatório, a via de eliminação sempre as fezes, as vias de transmissão são os diferentes elementos do meio ambiente, cama, piso, solo, água, bebedouro, comedouro e assim por diante. A porta de entrada sempre a boca. E o animal pode adoecer ou não, dependendo da resistência, da suscetibilidade. Isto sempre me incomodou muito de eu não ter ainda elementos suficientes para eu trabalhar dentro de um conceito que eu já tinha muito forte dentro de mim, que era trabalhar a via de transmissão comum, que depois eu batizei de sindrômica. Porque o que me faltava no conhecimento? Eu dominava a qualidade total. Claro, quem não domina a qualidade total se entrou no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Uhum. No curso de veterinária, nos últimos anos da minha docência, eu ensinei muito inteligência emocional na disciplina de educação sanitária, com enfoque na comunicação e, mais especificamente, na neurofisiologia da comunicação. Mas me faltava conhecimento de inteligência artificial. Não era do meu tempo, Gabriela. Empresa global de nutrição animal, a Alltech oferece soluções para enfrentar os principais desafios da avicultura. Junte-se a nós para maximizar a imunidade, segurança do alimento e qualidade dos ovos. Com a Alltech, você não precisa escolher entre desempenho, bem-estar e sustentabilidade. Sim. E eu tive que estudar muito inteligência artificial, não como usuária, porque eu não estou mais no campo, mas raciocinar como usuária e ensinar, mas não apenas ensinar, escrever a respeito. E, no final do ano passado, eu consegui terminar um livro que já está com paginação não frente e verso, deve dar umas 250 folhas. Eu falo sobre epidemiologia tradicional, epidemiologia contemporânea, eu falo da qualidade total de Deming, Juran e Ishikawa na biosseguridade, que é uma parte da epidemiologia. Se a epidemiologia fala em controle e prevenção, a biosseguridade fala em prevenção. Eu vou dizer daqui a pouco por quê. Aí eu fui estudar muito inteligência artificial, não como operadora do sistema, mas
o que o veterinário zootecnista deve conhecer de inteligência artificial e trabalhar os dados e não pedir para a inteligência artificial realizar estatística, o teste estatístico, porque o teste estatístico é competência do veterinário e do zootecnista. Interessante, né? Inteligência artificial é uma máquina. Ela simplesmente dá os indicadores de saúde, taxa o coeficiente de morbidade, mortalidade, letalidade. E dar os outros coeficientes, coeficiente de ganho de peso, perda de peso, taxa de abate. Então, todos esses indicadores, eu comecei a conseguir obter da inteligência artificial e aplicar a estatística necessária. Tanto é que no meu livro eu tenho um capítulo só de estatística aplicada à inteligência artificial. Olha só que E com interessante. isso eu consegui compor este raciocínio e me senti muito tranquila ao começar a escrever. E com a inteligência artificial, assim eu consegui estabelecer aquilo que eu sempre ensinei na epidemiologia, que eu não devo trabalhar doença por doença no controle ou na prevenção, na profilaxia, mas eu tinha que trabalhar com síndrome porque a via de transmissão, o meio ambiente é sempre o mesmo. É o mesmo no conjunto doença entérica, é o mesmo no piso, água, ração. Nas doenças respiratórias, são o mesmo conjunto, é o ar quem transmite. Sim. Né? Então, entra em jogo a temperatura, a umidade, a velocidade da movimentação do ar, e consegui compor este meu raciocínio junto com a minha epidemiologia tradicional e consegui montar 6 síndromes. A síndrome 7, síndrome entérica, síndrome respiratória, síndrome locomotora, né? Os animais confinados, eles se atropelam, eles se machucam, não é isso? O piso irregular também afeta a mobilidade. Imunossupressora. Os animais aglomerados, Gabriela, eles perdem a capacidade de resposta imediata aos agentes etiológicos, porque o desafio é tão grande. Todo mundo fala em controle, controle, controle. Então, hoje é salmonela, amanhã é iméria, depois é pneumonia, depois é bronquite, e por aí afora, e não dá tempo, não há tempo hábil. Imagina o frango de corte, 40 dias, como que você vai controlando doença após doença? A mortalidade acumulada, aí a síndrome metabólica ambiental, né, que são fatores de estresse, a síndrome tegumentar de pele. Pele é um problema. No frango de corte, talvez nem tanto. E na postura comercial? Um ano e meio na gaiola, ou free range, cage free, os animais em contato, se encostando, um atritando no outro, aquela aglomeração, aquele condensamento de aves, em suínos é a mesma coisa. Então, a síndrome tegumentar, ela, para mim, começou a fazer sentido. E, por fim, a condenação em abatedouro, em matadouro. Porque quando eu falo em matadouro ou abatedouro, eles estão muito mais adiantados que a criação, porque o abatedouro e o matadouro já estão em qualidade total. Ele já fala em inteligência artificial. Eu não estou discutindo análise estatística, eu estou falando resultado de indicadores de saúde que a inteligência artificial nos fornece. E aqui eu vou deixar uma recomendação muito importante. Não queiram que a inteligência artificial aplique teste estatístico. Teste estatístico é competência do veterinário e do zootecnista. E assim, esses 7 componentes, eles se repetem na postura comercial,
e se repete na suinocultura industrial, com uma diferença. O tempo de vida da galinha de postura é muito maior que o do frango de corte. E o tempo de vida do leitão é muito longo também. Então, estar no ambiente continuamente contaminado significa continuamente doente o lote. Conclusão, nós não podemos, na postura, frango de corte e suinocultura industrial, falar. Está proibido falar em controle, Gabriela. É prevenção. Prevenção. Que legal, Prof, e já falando nisso, assim, né? A senhora passa em bastante empresas e conhece aí, acredito que a grande maioria das empresas que são produtoras de aves e suínos também do país. Tu ainda sente, né? A senhora ainda sente essa diferença das pessoas como um todo entenderem que o foco é a prevenção? Tu acha ainda que eles trabalham correndo atrás do prejuízo do que prevenindo? Prefere não arriscar de investir, porque querendo ou não, a biosseguridade é um investimento, né? Precisa investir. Então, às vezes, ainda tem gente que prefere talvez arriscar, pensar que Deus é brasileiro, que nunca vai dar problema nenhum. Como que a senhora vê isso? Nesses últimos anos, eu tenho ido muito pouco à granja para uma rotina. Aliás, eu não sou convidada para fazer rotina, eu sou convidada para atender emergências. Você lembra? Minha experiência com laringotraqueite foram 180 granjas na unha, né, Gabriela? Trabalhando 181 granjas. Mas eu leio muita bibliografia, desde os boletins da Embrapa, trabalhos publicados, o livro do Ângelo Berchieri. Então, eu tenho levantamento dos últimos anos, 20 anos, da biosseguridade, do corte, da postura e da suinocultura. Então, sem eu ir às granjas, mas lendo a literatura desses últimos 20 anos, o último ano foi 2025 que eu li, a coisa não mudou. A coisa não mudou. Pode ser que tenha mudado no frigorífico, mas na criação, a coisa. Eu não estou dizendo totalidade. Não estou falando da totalidade, é a maioria. Tanto é que, quando eu analiso o índice de custo-benefício da literatura, não estou falando achômetro nem minha opinião particular, quem sou eu para dar? Quando eu leio a literatura dos últimos 20 anos, eu vejo análise custo-benefício do frango de corte 1,3, 1,4. O que significa isso? Para cada real investido, retorno de 40 centavos. Isso vai, como consequência, tem esse endividamento às custas de empréstimo das grandes empresas. Eu vou para a postura comercial, esse valor é pior ainda, é 1,2. Na suinocultura, tem um pouco melhor, 1,4, Gabriela. Aí você me pergunta, Massaio, qual é o valor ideal do índice custo-benefício? Aproximadamente 2. Negócio, você investe R$1 e recupera R$1, está muito bom. Suinocultura é capaz de chegar a 1,2, 1,3. Se a suinocultura, com 140 dias de vida, o corte, com 40 dias, facilmente poderia alcançar 1,2, 1,3, 1,4 de índice custo-benefício. Então, eu tenho essa visão indireta de que está acontecendo isso. Quem é quem, eu não sei, e também nem tenho interesse em saber, porque a epidemiologia trabalha com massa, trabalha com população, trabalha com todo. Então, quem ler o meu trabalho, quem ler as minhas... De vez em quando, no Mercado Brasilis, eu enveredo a dar uns palpites, né, que você deve acompanhar. Então, espero que os leiam. Mas, às vezes, eu fico preocupada, porque eu escrevi, há cerca de 40 dias, eu escrevi Biosseguridade Sindrômica
no corte, na postura comercial e na suinocultura, teve 5 leituras só, 5 acessos. Eu entendo, prof. Não é fácil, né? As Aí pessoas querem as coisas um pouco. eu voltei a publicar, o Mauro falou assim, Massari, você já publicou. Eu falei, mas tem algum retardatário que pode se beneficiar. Então, eu resolvi escrever esse livro, estou procurando alguém que queira patrocinar, porque são cerca de 250 páginas, né? 250 folhas, então Sim. quase 500 páginas. E eu já convidei, fiz contato com algumas empresas, mas elas acham muito caro. Eu falei, poxa, eu estou colocando 60 anos da minha experiência, da minha vida profissional e acham caro. E eu tinha recolhido, né? Aí eu falei, vou contar essa história para a Gabriela, quem sabe ela me ajuda a achar algum investidor que compre, porque eu tenho até uma ideia de como divulgar isso. Hoje não se fala mais muito em livro físico, hoje é tudo online. Né? E como trabalhar isso? Isso é para outro momento. Então, foi assim que eu entrei nisso e escrevi. Eu estou acabando de corrigir, né? E ficou muito bom, Gabriela, ficou muito bom, porque eu consegui repetir os mesmos 7 itens do corte para a postura comercial, respeitada as particularidades da postura comercial, e consegui reproduzir os mesmos 7 itens na suinocultura de corte industrial, respeitada a particularidade da suinocultura. Então, são 3 livros, ou 3 biosseguridades sequenciais no mesmo livro, obedecendo a mesma metodologia, respeitando as particularidades. Prof, e a gente está falando um pouquinho aí da biosseguridade sindrômica, né? Então, a diferença, né, de não trabalhar doença por doença, né? E como que poderia ser aplicado isso na prática, assim, lá no campo mesmo, no produtor? Como que os extensionistas, os técnicos de campo, os gerentes, enfim, como que eles podem levar essa informação para o produtor para que seja aplicada? Você é inteligente, hein, Gabriela? Fico impressionada com as tuas perguntas. Essa pergunta eu respondo com base na qualidade total. A qualidade total de Demen, Juran e Ishikawa, eu quero fazer um parênteses aqui de 1 minuto. Vai. Apareceu logo depois da Segunda Guerra Mundial e Demen americano, Juran americano, Ishikawa japonês, né? Eles conseguiram, de alguma forma, introduzir nos Estados Unidos na Ford. E foi um sucesso. E o Japão, tendo perdido a Segunda Guerra Mundial, ficou uma terra devastada, e Demen foi para lá com o Juran, né? O Ishikawa já estava lá, e eles introduziram na Toyota. Eu falo indústria mecânica porque foi onde eles começaram, eles eram engenheiros, né? Hoje está em todas as áreas do conhecimento humano. E a Toyota foi quem abraçou. Eles trabalharam no seguinte princípio, respondendo especificamente à tua pergunta. Ele fala assim: primeiro, tem que acabar a fiscalização do trabalho. O homem que trabalha na bancada, o tratador de suínos, o tratador de aves, eles devem ser treinados para realizar a tarefa corretamente, sem precisar de supervisor. Aí você me pergunta, mas onde fica o extensionista? O extensionista vai subir de patamar de importância. Ele será o responsável pelo treinamento dos trabalhadores, criadores e tratadores, para que eles trabalhem dentro do critério de autocontrole,
ele controlando a si mesmo, não precisa de supervisão, mas isso implica que tanto o sanitário, principalmente o sanitarista, elabore protocolos o mais rigoroso possível, os mais rigorosos possíveis. Por quê? Porque se você não tem mais o supervisor, o responsável é o criador e o tratador. Ele defende o seu patrimônio. Porque existe um outro componente que perturba, que é sempre assim: ah, eu não entendo o que o veterinário vem aqui e fala para mim. Poxa, eu estou ouvindo, né? Mas ele vem com um Uhum. papelzinho escrito. Ou ele vem falando, eu não ouço, não consigo entender o que ele fala, e não tem nenhum papel escrito dizendo como eu devo realizar esse procedimento, a receita, a bula, o protocolo, o procedimento. Então, Demi, Juran e Ishikawa disseram assim: é preciso que deixe de existir o supervisor, mas o funcionário ele controla a si próprio. Chama-se autocontrole. Autocontrole. Isto vem a valorizar o sanitarista, vem a valorizar, supervalorizar o sanitarista primeiro e o extensionista. Uhum. E todo o restante passa a correr sob responsabilidade de cada um. A linguagem, eu introduzi, quando a reforma universitária aconteceu na USP, foi na década de 80, eu estava na metade da minha vida acadêmica. Eu sou muito. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de desafio. A reforma universitária introduziu 4 disciplinas novas: educação Uhum. sanitária, planejamento de programas sanitários e por aí. Legal. Eu sei as 4 e fui estudar. Eu não sabia o que era, Gabriela, não tinha Uhum. ideia de que fossem esses planejamento, né, de programa sanitário, nunca tinha estudado, fui estudar, fui fazer curso nos Estados Unidos, aproveitei que minha filha mora perto de Washington, fui para Delaware, fui na Universidade de Delaware, fui aprender a trabalhar com isso. Inclusive, eu fui aprender a construir máquina para abater aves em emergência sanitária. Que legal. Né? Em 2002, por aí. Rodei 22 estados do Brasil dando curso de extensão, curso de emergência sanitária. Eu sou casada com um engenheiro, ele é engenheiro mecânico, industrial, ele construiu a máquina e operou a máquina. E não veio a influenza aviária. Sim. Chegou agora há 4 anos. É. Eu tenho 2 trabalhos publicados. Está todo mundo falando em emergência sanitária, nunca fui convidada para dar um curso nesses últimos 4 anos. Olha Você vê só. como a gente cai no conhecimento, né? Marcelo deve estar velha, deve estar caduca, deve estar gaga, né? E, e eu fico preocupada porque eu fui estudar nos Estados Unidos, aprendi com os papas da emergência sanitária, aprendi a fazer protocolo. O meu marido aprendeu a fazer a máquina, né, que sacrifica as aves em 30 segundos sem dor, sem sofrimento. Eu Uhum. provei Bem histopatologia interessante. pela anatomia patológica, né, histopatologia, inclusive, Uhum. e eu fiquei brava e joguei fora a máquina de 500 quilos. Joguei fora. Estava na minha garagem ocupando a área, o espaço de um carro. Faz. Ah, Eu não, tinha daí não 2 dá. filhas solteiras, né, ocupando 4 vagas de carro, joguei fora. Mas eu detenho a tecnologia. Aham. E tudo isso me fez crescer muito. Mas eu tenho ainda, por isso que eu te agradeço, porque eu falo sobre sindrômica, ninguém pergunta nada. O que Sim. é isso? Né? Aí vem a Gabriela, a gente conversa 2 minutos, ela me aparece com uma série de perguntas fantásticas, né? E eu fico muito satisfeita porque
estou com 84 anos, mas eu tenho ainda energia. Com certeza. Eu uso bengala, é claro, para me apoiar, mas o meu cérebro funciona muito bem. Você vê, online é tudo muito fácil, né, Sim. Gabriela? Não precisa. É. Eu dei aula na UNOESC semana passada também, falei muito sobre essa epidemiologia em tempos de qualidade total, inteligência artificial, inteligência emocional. E, nesse sentido, eu deixo um legado que é a epidemiologia contemporânea para um Brasil do primeiro mundo. Olha só que E interessante. E é isso que a senhora espera ou acredita que vai ser o futuro da biosseguridade? Ou a senhora ainda acha que a gente vai ficar só correndo atrás do prejuízo e não vai comprar muito a ideia pelo perfil aí que nós temos hoje? eu tenho esperança que este ano ainda as coisas mudem, porque eu estou trabalhando, eu estou investindo, né? Eu estou Uhum. investindo, eu vou publicar esse livro, eu espero que esteja na mão da maioria dos veterinários, e eu estou aqui para esclarecer as indústrias. E por mais. Mas eu creio que a maioria das indústrias estão dando os primeiros passos, não na direção da sindrômica, mas querendo melhorar um pouco a biosseguridade, já estão falando em inteligência artificial, né? Nós fizemos um trabalhozinho muito pequeno com o Mauro Feltrin, né? Pelim. Uhum. E talvez a gente prossiga nesse estudo para divulgar. Então, eu creio que eu não estou parada, eu estou divulgando. Agora, eu não vou pressionar ninguém, não vou impor isso, eu estou mostrando que esta é a realidade. Eu vejo muita gente usando inteligência artificial erradamente, e eu ensino a usar corretamente. A educação sanitária não está sendo devidamente ensinada, porque só para falar um pouco sobre, para você entender a inteligência emocional, que Uhum. é a comunicação, a neurociência ensina que, em termos de comunicação, o ser humano é dividido em 3 categorias: auditivo, visual e sinestésico. E as pessoas, elas são uma ou outra, dificilmente elas são duas. Quem ouve, quem escuta, não enxerga corretamente e nem sente. A obrigação única e exclusiva de ensinar os tratadores e os criadores no canal de comunicação do ouvinte, não é no canal de comunicação do comunicador, no canal de comunicação do tratador e do criador, é obrigação do extensionista. Aqui eu vou te contar uma historinha familiar, coloquial, bastante importante para você entender. Era uma vez um casal de namorados que em todo mês versário o namorado dava um presente para a namorada. No primeiro mês versário uma flor, ela recebia e falava assim, obrigada. No segundo mês, 2 rosas. Entregava para a namorada, ela dizia assim, obrigada. E o namorado, para ele, a flor é o símbolo do amor. Para a namorada não era. Ele Uhum. nunca se deu conta. Porque nós estamos sempre mergulhados na nossa própria característica, inclusive de infância. Uhum. Aí, no primeiro ano de casado, ele deu uma panela de pressão, no segundo ano de casados, ele deu um fogão novo e tal, até que no 20º ano de casamento, olha que grave, é uma história verdadeira. No 20º ano, ele aparece em casa abanando um chaveiro.
No que ela vê o chaveiro, ela começa a chorar, a esposa chora copiosamente, chora copiosamente. Ele fala: meu bem, eu me esqueci do nosso aniversário de casamento. Vai lá, janela abaixo, morava num apartamento de terceiro, quinto andar. Ela vê um carro importado. Imagine o melhor carro importado. Eu não me Nossa, lembro dessa história. No que ela vê o carro, ela chora mais copiosamente. E o marido fica irritado e diz: Lúcia, o que aconteceu? Ela fala: você não me ama. Ele se ofendeu: como não te amo? No meu aniversário não te dei uma rosa? Não te dei 12 rosas? Não te dei panela de pressão, fogão, vestido, viagens? E o que você diz? Sabe o que ela respondeu? Você nunca me disse que me ama. olha só. Ela tem que falar no ouvido. Se fosse uma outra, eu, por exemplo, eu gosto de ver com os meus olhos o presente. Uhum. Tem outras que é sinestésica, basta um abraço. Então, se nós não conhecermos o interlocutor, você é casada? Sou casada. Você tem que descobrir que canal está o seu marido e ele tem que descobrir o teu canal, né, querida? Se você já Verdade. descobriram, está ótimo. Então, os relacionamentos são rompidos com uma desculpa chamada incompatibilidade de gênio. É, Na verdade, é incompatibilidade de comunicação. Isso eu ensino, eu tenho apostila e está no livro. Eu treinei esses meus alunos durante 12 anos que eu ensinei da reforma universitária. Você precisa ver, eles que iam trabalhar na indústria, eles ganhavam de longe, na entrevista, conseguiam vencer concurso. Na com entrevista. certeza. A comunicação é É muito importante, né, prof? a arte da sedução. Né? Certeza. E assim, eu não consigo parar. Meu marido já está aposentado, estamos casados há 56 anos, né? 12 de namoro, 68 anos juntos. Nossa, mãe. Que legal, E, prof. Que bom. e a gente fala mais ou menos na mesma, né, dentro dessa linguagem. Legal, prof. Que bom. Fico feliz aí por ouvir os teus relatos e as suas histórias. Prof, a gente vai chegando no finzinho, assim, do tempo que a gente programou para conversar. Nessa conversa a gente fica bem entendido, além da importância da biosseguridade, eu acho a importância da comunicação e de como isso deve chegar na ponta da cadeia, né? Então, lá no produtor, porque é ele que vai fazer a parte principal, né? Se a gente já tem um problema sanitário lá, não tem o que a gente possa remediar depois, né, do que está feito. Então, dessa mesma forma, a biosseguridade precisa começar lá, né? E a forma como os colegas levam isso a campo faz toda a diferença. Para finalizar, prof, que conselho você deixaria não só para os nossos colegas de profissão, mas também para os produtores, seja de avicultura e suinocultura, com o futuro aí da biosseguridade, o que a gente pode fazer para cooperar com isso? A biosseguridade, pergunta, você é muito inteligente, né? Obrigada, prof, imagina. Você consegue arrematar com muita sabedoria. A Obrigada. biosseguridade não é uma atividade estanque para um determinado setor, somente para os criadores, somente para o sanitarista, extensionista. Tem que partir desde a alta direção da empresa. O presidente tem que estar, e hoje a maioria das empresas estão com o seu setor administrativo mais ou menos dentro da inteligência artificial, até porque eles trabalham com elevado número de informações. Mas, de uma forma geral, respondendo à sua pergunta, o conceito de biosseguridade sindrômica, baseado na inteligência artificial, qualidade total e inteligência emocional,
tem que começar na alta direção, passar por toda a cadeia administrativa, chegar na parte técnica via sanitarista, que tem que ter um estaticista, porque geralmente o veterinário tem dificuldade com estatística. Eu tenho uma facilidade com número, que é uma coisa assim, que eu adoro. Eu queria ser professora de matemática, acabei virando professora de estatística, né? Queria matemática, fui estudar veterinária e Deus me olha colocou só. na estatística. Então, o sanitarista tem que ter obrigatoriamente um estatístico ou estaticista ao seu lado e terminar no extensionista, porque o extensionista é quem irá educar o criador e o tratador. Então, essa cadeia inteirinha, de cima até do topo até o fim da carreira, da cadeia, terá que ser obrigatoriamente. Não é opcionalmente, Obrigatoriamente. Esse é o meu recado final. E estou sempre pronta. Que bom, prof. A gente agradece muito mais uma vez a tua participação. Eu ficaria horas conversando com a senhora, porque a gente aprende sobre várias áreas aí, né? Não só falando da parte veterinária, mas a gente aprende muito contigo esse lado humano, a parte da comunicação, que eu gosto muito também, acho que é a base aí da extensão rural, né, que eu gosto também. Então, eu fico muito, muito agradecida e lisonjeada de poder estar conversando com a senhora. Desejo ainda muito mais anos de profissão para estar ajudando e estar do lado da gente e que não precise correr atrás do leite derramado, né? Que a gente consiga trabalhar na prevenção e não aí quando tiver algum foco ou alguma coisa. Prof, muito, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Um beijo, Deus te abençoe sempre. Amém, a senhora também. Pessoal, encerramos aqui mais um podcast O Aviário, hoje com a presença ilustre da professora Massaio, agradecendo aí que todos vocês ficaram conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, prof. Muito obrigada, Tchau, tá? Um beijo no coração. Um beijo, até, tchau.